Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos eles no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Esse é o primeiro texto da nossa pregação. O outro texto se encontra na doutrina da palavra de Deus, que nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. Por favor, abram seus catecismos. Doutrina da palavra de Deus, no domingo 29. Continuamos a 7 pregações acerca da doutrina da palavra de Deus, especialmente falando sobre a doutrina do Santo Sacramento da Ceia do Senhor. Domingo 29. Pão e vinho, então, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? Resposta: não. Neste ponto há igualdade entre o batismo e a ceia. A água do batismo não se transforma no sangue de Cristo nem tira os pecados. Ela é somente um sinal divino e uma garantia disto. Igualmente, o pão da Santa Ceia não se transforma no próprio corpo de Cristo, mesmo que seja chamado corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos como atestado pelo Espírito Santo. Por que, então, Cristo chama o pão seu corpo e o cálice seu sangue, ou a nova aliança em seu sangue? E por que Paulo fala sobre a comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala assim por uma boa razão. Ele nos quer ensinar que seu corpo crucificado e seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e bebida de nossas almas para a vida eterna, assim como pão e vinho mantêm a vida temporária. E principalmente, ele nos quer assegurar por esses sinais visíveis, por estes visíveis sinais e garantias, primeiro, que participamos de seu corpo e sangue, pela obra do Espírito Santo, tão realmente como recebemos em nossa própria boca estes santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Por favor, deixem abertas suas Bíblias em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14 até o 22, e também o Catecismo de Heidelberg, domingo 29. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, é triste vermos como podemos abusar das bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus nos concedeu em Cristo, e passarmos a usá-las para o mal da Igreja do Senhor.
A igreja em Corinto recebeu a bênção da liberdade em Cristo. Não mais havia aquelas regrinhas do legalismo judaico ou do legalismo pagão, do não pode beber isso ou não pode comer aquilo. Não havia também a escravidão da idolatria e do temor aos ídolos pagãos, pois, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do Evangelho, Jesus Cristo, ele libertou os crentes que moravam naquela cidade da idolatria. Ele santificou os crentes pelo sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ele revelou aos crentes que os ídolos, eles são nada. Mas o que acontecia na igreja em Corinto? Certos membros da igreja estavam abusando da bênção da liberdade. E eles começaram a comer e começaram a beber, se banquetear dos banquetes oferecidos aos ídolos nos cultos pagãos, que eram muito comuns dentro da sociedade em Corinto. Trazendo assim, meus amados irmãos, escândalo para seus irmãos que não eram tão maduros na fé e que não compreendiam tão bem o Evangelho de Jesus Cristo. E essa prática desses crentes trouxe discórdia dentro da igreja, facção, partidarismo, confusão dentro da igreja. Pode ou não pode um crente participar das festas pagãs e participar das cerimônias e ritos e participar das ofertas dadas aos ídolos? E o apóstolo Paulo, ele foi consultado se era lícito um crente praticar de coisas sacrificadas a ídolos. Veja 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Meus irmãos e irmãs, aqui começa a seção desta carta, onde o apóstolo Paulo, ele pega a sua pena e ele começa a escrever, respondendo à pergunta dos presbíteros da igreja lá em Corinto. Começa a responder, dar a sua resposta, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11 dessa mesma carta, versículo 1. Essa é a extensão, e o nosso texto, ele se encontra dentro desta extensão, dentro desta seção. E qual foi a resposta do apóstolo Paulo diante do abuso da liberdade cristã por parte daqueles crentes que se achavam tão conhecedores do Evangelho, tão cheios de liberdade, que tinham aquele conceito errôneo de que tudo posso fazer, pois em Cristo eu estou? Qual foi a resposta do apóstolo Paulo para aqueles que estavam participando, usando da liberdade cristã para participar dos ídolos pagãos, dos banquetes dos ídolos pagãos? Não foi inventar novas regrinhas para tirar dos crentes a liberdade que Cristo, por sua obra salvadora, conquistou para aqueles crentes. Ele não caiu no erro, por exemplo, dos fariseus da época de Jesus e de muitas ditas igrejas de nossos dias que querem proteger os crentes de abusos dos dons de Cristo, estabelecendo regrinhas para que eles possam viver. Mas a atitude do apóstolo foi apresentar o Evangelho. A atitude do apóstolo foi pregar e ensinar acerca do sacramento da ceia do Senhor, para, por meio desse ensino que há na doutrina da Santa Ceia, reprovar
o abuso da liberdade e educar a igreja a não participar dos banquetes oferecidos aos ídolos pagãos. Usar a doutrina para educar a igreja a viver como filhos de Deus em meio a uma sociedade idólatra, a uma sociedade escrava do pecado, a uma sociedade perversa. Isso foi a atitude do apóstolo: pregar o Evangelho, explicar a doutrina que há na ceia. E a mensagem, meus irmãos, que vem a nós nesta manhã, da parte do Senhor, eu vos prego no seguinte tema: fujam da idolatria, pois vocês têm comunhão com Cristo na ceia dele. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Fujam da idolatria, pois vocês têm comunhão com Cristo na ceia dele. Nós veremos 2 pontos nessa pregação, nessa mensagem. A primeira, a relação entre os sinais da ceia e a comunhão com Cristo. E na ceia Jesus está presente conosco. Esses 2 pontos. A idolatria é não confiar no Senhor 100%. É um mal que brota do nosso coração caído. Nem nós que já somos regenerados em Cristo podemos escapar disto, porque ainda em nós resta essa velha natureza. Então, o nosso coração é de fato uma fábrica de ídolos. E se não tomamos madeira ou pedra, ou pegamos o ferro para fazermos um boneco em quem depositamos nossa confiança, se não nos prostramos diante do sol, diante da chuva, diante do vento, nós podemos cair no erro também de passarmos a esperar o nosso bem, a nossa estabilidade, a nossa felicidade de nós mesmos ou de outro homem, seja ele o marido, seja ele a esposa, sejam eles os filhos. Podemos esperar o nosso bem, a nossa confiança e estabelecermos a nossa esperança sobre o dinheiro, sobre o nosso conhecimento humano, sobre o nosso consumismo. Nós, de fato, em nossa natureza humana, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Idolatria é não confiar 100% no Senhor. Agora, o que é que estava acontecendo em Corinto? No caso da igreja em Corinto, o mandamento se referia e se refere a fugir da idolatria no sentido externo da idolatria, na sua manifestação grosseira. Era um mandamento para os crentes não participarem de ritos que honrassem os ídolos. Não podemos imaginar pelo contexto que os crentes estivessem participando, adorando, crendo que os ídolos de fato existiam. Não é esse o sinal que temos do contexto da nossa carta. Mas sim, a exortação é um mandamento direto do Senhor para que os crentes não sentassem à mesa para comer com os incrédulos dos banquetes do culto pagão. Porque essa atitude dos crentes era um mau exemplo, era um escândalo. Era como se os crentes ali em Corinto, que estavam participando de tais rituais, estivessem praticando a idolatria mesmo, negando os ídolos que eram nada. Imagine você passando aqui nas ruas de Colombo, e aí você visse o pastor Adriano sentado ali, próximo de sua casa, naquele centro de umbanda que existe ali, e comendo do churrasco. E depois dos sacrifícios eles fazem. Ou imaginem que eu estivesse aqui indo, e aí na igreja de São Sebastião estivesse tendo um grande banquete oferecido a São Sebastião, e ali o pastor Adriano estivesse lá comendo e bebendo das carnes e da comida que ali se oferecesse.
Se uma criancinha aqui da congregação estivesse passando com o seu pai ali e olhasse o pastor Adriano, mamãe, papai, olhe o que o pastor Adriano está fazendo lá no centro de Umbanda, ou lá na igreja de São Sebastião, talvez nos dois para comer mais. Você dizia, ele está adorando aos deuses da África e os santos de Roma. Não seria assim? Sim. Ou seja, eu estaria na minha atitude, mesmo sabendo que os ídolos são nada, dando um mau exemplo e dando um exemplo externo de idolatria. Isso estava acontecendo na igreja em Corinto. Talvez os que por soberba se achavam sábios demais considerassem que ele não precisaria de ensino para instruir a vida deles, para que eles assim se afastassem dos ritos pagãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele lá no capítulo 8, no início da sessão, no versículo de número 1, ele vai falar de senhores do saber, aqueles que se achavam donos do conhecimento, donos da sabedoria. E ele diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então aqueles crentes que estavam se achando tão conhecedores da doutrina, do evangelho, eles estavam tão cheios de si, eles não estavam querendo saber nem dos seus irmãos mais fracos na fé. Eles estavam lá comendo a churrascada que eram oferecidos nos diversos banquetes rituais na cidade de Corinto. Soberba. E talvez os soberbos se achavam tão sábios, se achavam que não poderiam se contaminar e sabiam que era realidade em sentido espiritual, participando dos banquetes dos ídolos pagãos. Talvez fosse esse o problema, que eu tenho praticamente certeza disso. Talvez eles pensassem como muitos crentes pensam hoje, especialmente aqueles crentes que pela graça de Deus receberam o conhecimento da graça de Cristo Jesus soberano, de que salvação não é por obras, nem por regras humanas. Talvez eles estivessem pensando: o que importa, meu irmão, é o coração. Eu acho que você já ouviu algum crente, quando você o repreendeu sobre alguma prática libertina dele, falando isso: o que importa é o coração. O meu coração não serve ao ídolo a quem eu estou comendo a bebida e comendo a comida e tomando a bebida. Essa comida é só oferta a um ídolo que é nada. E quem conhece a Bíblia sabe que ídolos são nada. Tudo me é lícito. Veja aqui, voltando lá, no capítulo 10, versículo 23, o moto que estava trazendo escândalo para dentro da igreja era esse: todas as coisas são lícitas. Versículo número 23, todas as coisas são lícitas. E o apóstolo Paulo corrige esse mau entendimento: mas nem todas as coisas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Veja que a questão é edificação, mesmo quando todas as coisas são lícitas, mas quando você abusa disso, você não edifica a igreja. Então aqueles crentes: o que importa é o coração, os ídolos são nada, tudo é lícito. O Senhor vê que em meu coração eu sirvo a Ele, e isso não afeta a minha comunhão com meus amigos incrédulos, nos banquetes que eles oferecem a seus deuses. Não é por aí, meu irmão, minha irmã. O raciocínio de que o que importa é só o coração, no modo como os coríntios possivelmente estavam usando para dizer que tudo lhes era lícito,
não foi aprovado pelo Espírito Santo, conforme nós estamos lendo na resposta de Paulo. Para Deus não importa apenas o coração. O que faço de exterior, o que sai de minha vida, a minha prática, o meu comportamento, o meu andar diante do mundo, também deve ser dedicado só a Deus. Só a Ele. Não é isso que o próprio Espírito nos diz, mediante o apóstolo, que eu devo comer e beber para o quê? Para a glória de Deus. As coisas mais triviais de minha vida, as coisas mais simples da minha subsistência, elas têm que serem feitas para a glória de Deus. E se juntar com incrédulos para comer, beber das ofertas a ídolos, não glorificavam a Deus. Pois era se fazer participante do culto idólatra, era se colocar em comunhão com os idólatras e também com seus ídolos, era não dedicar glória só a Deus, e Deus nos chama a prestar a Ele exclusiva adoração e serviço de todo o coração e no nosso proceder externo também. E aqui nós chegamos no ensino, ou ao ensino, de nossa comunhão com Cristo por meio da Santa Ceia do Senhor. Notem que o apóstolo Paulo, depois do versículo 14, ele diz: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Ele está continuando aquilo que ele vem falando nos versículos anteriores, especialmente no versículo capítulo 10, nos versículos de 1 até o versículo de número 13, onde ele toma o mau exemplo de Israel nas suas diversas manifestações de idolatria, ligada à comida, ligada à bebida, ligada à festa que Israel praticou lá no período do deserto. E aí no versículo 14 ele está fechando, ele está concluindo aquilo que ele já vem ensinando. Por isso ele diz: portanto. E ele não fala ao mundo, ele fala à igreja, ele diz: meus amados irmãos. Ele está falando à igreja amada de Cristo, ele está falando àqueles que ele considera como que estão junto com eles, vivendo a relação de amor e de graça na pessoa de Jesus. E ele dá um mandamento: fugir da idolatria. Fuja! Sabe quando você vê um leão e você nem quer saber se ele está com uma corrente longa ou curta, ou se está sem corrente, você correria? Fuja! Fuja da idolatria. E aí ele diz, com muito respeito a quem ele está falando, ele fala como a criteriosos. Ele está falando a pessoas que sabem de fato os critérios, eles conseguem julgar conforme a luz da palavra de Deus, o que ele vai acabar, ele vai falar e continuar falando. Ele diz: julgai vós mesmos o que vos digo. E o que é que ele diz? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Opa, peraí, como é que pode? Como é que Paulo, falando de idolatria, ele agora vai entrar na ceia do Senhor? Porque ele quer usar assim a doutrina da ceia para mostrar a estreita relação que tem os sinais da ceia, pão e vinho, e o Senhor Jesus, que é a realidade que estes sinais sinalizam e garantem para nós. E aí ele fala: porventura o cálice do Senhor que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Essas duas perguntas que estão sendo feitas no versículo de número 16 introduz o assunto da ceia do Senhor, e a resposta que o apóstolo Paulo ele espera dos crentes que estão ouvindo nos cultos essa leitura da carta é um sim. É uma pergunta que se diz retórica. Paulo está esperando um sim. Sim, Paulo. Sim, participar do cálice da bênção que abençoamos, ou seja, aquele cálice que dentro dele tem vinho,
E que abençoamos em que sentido? No sentido de que nós oramos separando aquele vinho para ser usado um alimento, um tipo de bebida comum para os crentes do Antigo e do Novo Testamento, o vinho, como o nosso café, como uma bebida que tomamos para nos alegrar. Aquele vinho comum nós abençoamos, ou seja, nós oramos por ele, damos ações de graças e o separamos para que ele seja sinal do sangue do Senhor. Participar daquele vinho, o texto diz, é a comunhão do sangue de Cristo. Da mesma forma com o pão, a resposta é sim, Paulo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala a uma igreja que já entendia isso. Paulo passou um bom tempo doutrinando a igreja em Corinto. Imagine você ter o próprio apóstolo Paulo doutrinando a igreja. A igreja conhecia essa doutrina bem, mas precisava ser tratado à luz da doutrina que ela conhecia, a prática dela. E aqui o apóstolo Paulo está dando a certeza à igreja que primeiramente ouviu e leu essa carta, e a nós que aqui estamos ouvindo essa pregação. Ele nos dá a certeza da presença real de Jesus Cristo na ceia. Porque quando eu, por fé, estou participando do vinho e do pão, eu estou participando da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Agora surge a pergunta: como Jesus Cristo está presente na sua ceia conosco? E aí nós devemos explorar mais um pouco a relação entre os sinais, pão e vinho, e o Senhor. Eu quero afirmar, à luz da palavra de Deus, que a relação, a ligação entre sinais e o Senhor não é baseada em uma transformação ou presença de Cristo nos elementos pão e vinho. Transformação e presença no pão e vinho. O Senhor Jesus, ele não está conosco na ceia porque o vinho e o pão são transformados no sangue e corpo do Senhor. Isto é o que pensa o catolicismo romano e muita parte da igreja, uma boa grande parte da igreja antes da reforma. E quando o padre, que infelizmente foi tirado o nome de ministro da palavra para aqueles que ministravam os sacramentos, e foi dado o nome dele de pai, padre, e por isso que existe tanta hierarquia também, não por isso, mas isso explica muito da hierarquia dentro da igreja de Roma. Foi entendido por boa parte da igreja antes da reforma que esses padres ou sacerdotes, outro nome que não deve ser usado para aqueles que ministram os sacramentos, eles tinham um poder de transformar pão e vinho em corpo e sangue. E a partir do momento quando eles oravam ali na consagração, acontecia uma transformação. E por isso que quando você está numa igreja romana ou assistindo, passa por sua televisão e assiste e vê parte da missa, eles pegam a hóstia e dizem: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, referindo a hóstia. Transformação. Mas, meus amados irmãos, esse entendimento da igreja de Roma
chegou não por causa de um ensino da Escritura direto, mas por causa de filosofia pagã. Havia um filósofo chamado Aristóteles, que ele falava sobre que a substância pode ser alterada, ou seja, aplicando-se para o pensamento romano, o pão e o vinho, eles podem ser transformados em corpo e sangue do Senhor, mas os acidentes, para Aristóteles, que nós podemos entender como sendo cor, sabor, cheiro, forma de pão e vinho, permanecem o mesmo. Um artifício para tirar aquilo que qualquer criança que possa, depois da ceia do Senhor, pegar um pedaço de pão, e a gente sabe que muitas vezes acontece isso, depois que a ceia é ministrada, os pedaços de pão e vinho ficam reservados, e muitas das crianças da igreja vão lá e pegam um pedaço de vinho. Algumas delas talvez fiquem pensando, um pedaço de pão que diga, e pegam um pedaço de pão, comem e dizem, rapaz, não tem, porque é corpo, não tem gosto de carne crua. E se brincar, algumas vão pegar o vinho e vão tomar o vinho. Eu nunca vi, mas se brincar, e vão dizer, isso é sangue? Não, isso é vinho. Ou suco de uva, dependendo de quem queira usar. Uma criança que experimente os elementos da ceia, depois da ministração, vai descobrir que a ideia do catolicismo romano é mentira, é invenção do homem. Porque sendo transformado o pão em vinho, se transforma tudo, sabor, cheiro, forma, mas tudo continua a mesma coisa, depois do padre orar. Por isso que o Senhor não tem uma relação sinais e elementos, e a presença do Senhor não está na ceia por causa de uma transformação. Da mesma forma, o Senhor não está presente conosco na mesa porque está com e ao redor do vinho e do pão. Com e ao redor do vinho e do pão, de onde vem essa história? Nós conhecemos o nosso grande irmão Martinho Lutero, não conhecemos? Um irmão amado. Quando nós cantamos, por exemplo, o hino Castelo Forte, esse hino foi de autoria do nosso irmão Lutero. Mas apesar de Lutero ele rejeitar a doutrina da transubstanciação, o nosso grande irmão Lutero, ele interpretou literalmente as palavras do Senhor Jesus. Quando Jesus, ele na noite que foi traído, disse, isto é o meu corpo, se referindo ao pão, e isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, se referindo ao cálice. O nosso irmão Lutero, nós não sabemos como um homem de Deus, tão cheio do Espírito Santo, e um instrumento tão poderoso do Senhor para a grande reforma protestante, ele pôde interpretar de modo tão raso aquilo que Jesus estava falando. Não fazendo, por exemplo, a comparação de que Jesus, ele, muitas vezes na Bíblia, Jesus ele usou figuras de linguagem dizendo que eu sou a água da vida. Jesus disse eu sou a porta. Jesus disse eu sou o caminho. E necessariamente Jesus não estava dizendo que era líquido. Necessariamente Jesus não estava dizendo que era de madeira. Necessariamente Jesus não estava dizendo que era era de barro, porque era um caminho. Não, eram linguagens figuradas para falar da realidade da obra salvadora dele para nós. Da mesma forma, Jesus está dizendo, isto é o meu corpo, com o pão, isto é o meu sangue, referente ao cálice, não dizendo que houve uma consubstanciação, que ele está ali, dentro e ao redor. Lutero, na confusão da mente dele, e essa não foi uma só das confusões de nosso irmão Lutero, para justificar esse conceito de ceia dele, infelizmente ele começou a ensinar uma doutrina que não tem base na Bíblia, e disse que quando o Senhor Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, ele alterou a natureza humana dele. Alterou como? A onipresença, que é uma característica da natureza divina de Jesus, Lutero diz, foi dada ao corpo, fazendo assim que o corpo de Jesus, corpo
que é parte da natureza humana dele, estivesse presente em todos os lugares do mundo. E aí se tornaria possível a ceia luterana estar com Cristo ali no elemento e ao redor do elemento. E aí surgiu a doutrina luterana da consubstanciação. Então Lutero, ele ensina que quando os crentes estão participando da mesa, fisicamente eles estão comendo com a boca o Senhor. Os católicos romanos diziam uma coisa muito parecida. Eles diziam: olha, por causa da transformação, quando você come e bebe dos elementos da ceia, você come fisicamente e materialmente Cristo. E Lutero fazia algo muito parecido: fisicamente comemos com o Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós cremos e confessamos que Jesus Cristo está presente na ceia do Senhor. Agora, como é que se dá a presença dele? Espiritualmente. As perguntas e respostas 78 do nosso catecismo são a posição das igrejas apelidadas como reformadas. E essas igrejas, elas são representadas nas igrejas reformadas no continente, nas igrejas livres da Escócia, lá na Escócia, nas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, do Brasil. O que nós temos aqui em nossas respostas e perguntas 78 e 79 é aquilo que as igrejas reformadas creem acerca da ligação entre sinais e a realidade, entre a ceia e Cristo. As igrejas, na pergunta e resposta 79, estão assim falando e confessando sobre essa relação entre pão e vinho e o corpo e o sangue de Jesus, e como é a relação entre o que vemos, pão e vinho, o que comemos, pão e vinho, e aquilo que eles significam e representam: Jesus Cristo e a obra dele. Claramente a pergunta e resposta 78 do Catecismo reprova a substanciação. O texto diz assim: nós confessamos. A pergunta é: pão e vinho então se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? A resposta clara, curta e grossa dos reformados aos católicos romanos é: não se transformam. Neste ponto, a igualdade entre o batismo e a ceia. A água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem tira os pecados. Quando o ministro da palavra, ele dá graças pelo pão diante de nós, quando ele consagra o vinho, no sentido de separá-los para uso especial naquele momento da ceia, a fim de que o pão e o vinho sejam somente um sinal do corpo e do sangue de Jesus, nada se transforma. Às vezes esses conceitos abstratos ficam difíceis, especialmente para nós e para as crianças mais ainda, de entendermos. Mas eu quero usar uma analogia fraca, que podemos ter como uma ilustração da relação entre os sinais da ceia, pão e vinho, e o Senhor Jesus. Pensem, especialmente as crianças que estão no culto, pensem num cheque de R$1 bilhão. Eu acho que é tanto número que o cheque tem que ser deste tamanho. Pense na relação desse cheque com o dinheiro que está reservado lá na conta do banco. É uma grande fortuna, R$1 bilhão. E se alguém colocasse na sua mão, vamos lá supor, esse grande cheque de R$1 bilhão, o que é que você veria na sua mão?
Um cheque ou um dinheiro? Você veria, claro, o cheque. Mas o que você entenderia quando pegasse aquele cheque de R$1 bilhão? Além do seu coração bater muito forte, né, seu cérebro começaria a pensar: apesar de eu ter esse cheque aqui, eu estou pensando na grande fortuna que eu irei receber, na multidão de dinheiro que eu preciso de um caminhão para colocá-lo dentro. Que grande fortuna! Esse cheque, quando você olhasse para o cheque, você não viria o cheque, você pensaria na fortuna, no dinheiro que lhe está sinalizado no cheque e reservado para você no banco. Da mesma forma, quando nós recebemos o pão, quando nós recebemos o vinho na ceia, você pode ter tanta certeza daquilo que Jesus Cristo Ele está dizendo para você e Ele fez por você. Você pode ter certeza da grande fortuna espiritual que Jesus Cristo Ele conquistou para você em sua morte, em sua ressurreição. Todo o perdão de pecados, toda a justiça, tudo aquilo que Ele representa e fez, você pode ter certeza que, como Ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado em favor de vocês, e você pode comer daquele pão e daquele vinho, de modo que você sabe que tão realmente como você come o pão e bebe o vinho, Jesus, Ele é nosso alimento para a vida eterna, e que quem dele pela fé come, nunca morrerá. Todo o seu pecado foi perdoado e a vida eterna lhe é garantida. O pão e o vinho da ceia é como esse cheque. Não é a realidade do dinheiro, o cheque, mas é o sinal e a garantia que você é bilionário. O pão e o vinho não é Cristo, mas é a garantia daquilo que Cristo fez por você na cruz e na ressurreição, e a garantia que você é alimentado só por Ele para a vida eterna, e que tudo aquilo que Ele fez na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, é seu. Por isso que no momento quando nós tomamos a ceia, por meio da verdadeira fé, Jesus que está lá no céu, Ele pelo Espírito Santo, Ele comunica a nós esses benefícios, essa fortuna espiritual, e assim o Espírito fortalece a nossa fé na obra de Jesus. Eu falei comunicar, porque como o apóstolo Paulo diz, comunhão do sangue, comunhão do corpo, é uma comunhão a ser. Agora, nós podemos ver que isso é a natureza e o uso dos sacramentos. Por isso que o catecismo vai falar que não se transformam. Na parte final da resposta 78 diz: conforme a natureza e o uso dos sacramentos, como atestado pelo Espírito Santo. O uso do sacramento é isso. Deus dá sacramentos para dar como sendo sinais e como sendo garantias. Assim Ele fez com Noé. Ele deu aquele arco como sinal e selo da promessa que Ele não iria destruir a terra mais, e que iria salvar o homem e iria continuar a raça humana até chegar Jesus Cristo. Quando Ele fez também com Abraão, dando a circuncisão, aquele uso do sacramento da circuncisão, e a natureza dele era que ele fosse sinal e selo da promessa da justiça pela fé. Assim Ele faz com o batismo, assim Ele faz com a ceia. Então, segundo a natureza e o uso dos sacramentos, tem essa natureza de ser um sinal e um selo, e o uso para que assim o Espírito fortaleça a fé que Ele nos deu pela pregação. A pergunta 79,
explica o motivo para Cristo chamar o pão seu corpo e o cálice seu sangue. Ou a nova aliança em seu sangue. E porque o apóstolo Paulo ele chamou a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, e isso era um argumento tanto dos católicos romanos quanto também dos luteranos. E assim a resposta que nós temos de fé 79 serve tanto para nós negarmos o pensamento da igreja romana, transubstanciação, transforma-se, negarmos a posição do nosso irmão Lutero, consubstanciação. Jesus ele está com e ao redor dos elementos, segundo Lutero, mas também para negar um outro conceito acerca da presença de Jesus na ceia e a ligação entre sinais e a realidade. Qual? De um outro reformador da época de Lutero, chamava-se Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Ele era um suíço, um homem muito firme para defender a fé reformada. O que é que Zwinglio pensava? Zwinglio, ele de fato foi forte para lutar contra a ideia católica romana, e ao mesmo tempo Zwinglio ele não pôde concordar com a ideia de Lutero, porque no fringir dos ovos caía no mesmo erro do Papa. E Zwinglio ele começou a defender a ideia que a ceia do Senhor era apenas um memorial, era somente algo para nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Então, para Zwinglio, em prática, a ceia do Senhor era algo oco, era só um rito. Esse conceito de Zwinglio é presente hoje nos batistas, nos pentecostais e pentecostais. A ceia é meramente um memorial. Jesus não está presente na ceia. Nós fazemos apenas como um rito. Isso é o conceito de Zwinglio, e é o conceito predominante nas ditas igrejas evangélicas de nossos dias. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos negar o fato de que a ceia do Senhor é um memorial. Sim, Jesus Cristo, ele falou mais adiante, o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 11, 1 Coríntios 11, ele diz o seguinte, versículo de número 25: porque semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Zwinglio pegava essa palavra e dizia: só memória, só memorial. Nós não negamos, é um memorial, mas é mais do que um memorial. Por aquilo que a Bíblia revela, é uma comunhão, é uma festa de comunhão. É muito triste quando os crentes chegam com aquela cara pálida na mesa do Senhor. Parece que é missa a mesa do Senhor. Os crentes, eles chegam até quando vão cantar o hino, com a cara de peso. É claro que a morte do Senhor nos entristece, porque Ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas a morte do Senhor nos alegra, porque se Ele não morresse, nós estaríamos perdidos. Ele morreu em nosso favor. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos tendo uma celebração, nós estamos tendo uma comunhão. Imagine numa festa de casamento, quando os noivos estão comendo, partindo do bolo, comendo, tomando vinho, se alegrando com os seus convidados. Os noivos não estão numa celebração, não tem nem como combinar isso como celebração, mas eles não estão comendo um defunto, eles estão de fato celebrando um casamento. A ceia é isso.
é uma comunhão profunda com Jesus. E nós sabemos isso dentro da Escritura, porque o apóstolo Paulo, ele não fala só a memória, mas quando você vai ver tanto lá no capítulo 10, no versículo de número 16, no versículo de número 17, ele está falando de uma comunhão tão profunda que sela a nossa unidade com Cristo e com os nossos verdadeiros irmãos em Cristo, com todos os eleitos. O texto diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Veja a consequência, nós participamos da ceia como, sim, a celebração daquilo que nós somos. O que é que nós somos? Somos um corpo, que aqui o apóstolo Paulo diz: vocês são um pão só. E quem é esse grande pão? Jesus. Ele é o pão da vida. Nós, mediante a fé, somos membros dele. E como o pão não tem membro, né? Você nunca viu um pão com braço, com perna, com dedo. A ilustração aqui é como um pão, aquele grande pão, que ele, é claro, a gente só tem a ideia daquele pão inchado, né? Mas um pão ágil, aquele pão chato, onde era normal, partia de um mesmo pão e dava, e nós estávamos partindo e fazendo parte dessa grande comunhão. Então, não é só memorial. É uma comunhão profunda, é uma comunhão espiritual com o Senhor. É tão profunda e tão espiritual que nós somos confirmados e cada vez mais participamos de Cristo a cada passo que pela fé nós estamos tomando a ceia do Senhor. E a cada passo que eu sento a essa mesa junto com aqueles que comigo participam, eu estou dizendo: vocês são verdadeiramente meus irmãos em Cristo pela fé. Estamos em um só Espírito, estamos debaixo de um só Senhor, estamos debaixo de uma só doutrina, tem um só Espírito que nos comanda e um só Salvador de nossas vidas e Senhor de nossas vidas, Jesus. E por isso eu estou com você nessa mesa, e por isso eu vivo em comunhão e amor contigo, e por isso eu choro contigo, e por isso eu me alegro contigo e vivo contigo no amor do Senhor. Participar da Santa Ceia não é self-service, é comunhão profunda, espiritual, com Cristo e com os meus verdadeiros irmãos. É tão profunda, meus irmãos, e não um simples memorial. Como o apóstolo disse, que se eu participo do pão e do vinho por fé, eu estou participando de quem? De Cristo. É tão profundo e espiritual que quando Paulo ele falou que é um memorial, ele não para por aí. Ele diz que aqueles crentes que estavam tomando da ceia do Senhor indignamente, eles se faziam réu do corpo do Senhor. E o que é que acontecia? Pelo fato deles estarem tomando da ceia do Senhor indignamente, em pecado, sem discernir o corpo, não para a edificação da igreja, o Senhor estava, por causa do seu zelo e juízo, fazendo esses crentes adoecerem, e não somente esses crentes adoecerem, mas morrerem. Veja o que diz o versículo de número, vamos lá para 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma responsabilidade individual, sim, dentro da congregação, porque isso se refere especialmente aos hipócritas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora veja o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele dá a razão de algo que os crentes não estavam conseguindo entender. Por que o irmão fulano de tal está doente? Por que aquele irmão fulano de tal morreu de repente? Não estou dizendo que toda doença dentro da igreja, toda morte de repente da igreja é porque alguém está tomando a ceia do Senhor indignamente. Não. Mas aqueles que estavam fazendo isso, era algo claro, existiam crentes que estavam participando dos ídolos, se prostituindo e indo à ceia do Senhor, vivendo idolatria. Era notório isso, e eles estavam tendo acesso. Outros estavam enchendo a cara, outros que estavam dividindo a igreja, estavam indo. Aí daqui a pouco aquele irmão, bum, no chão. Lembra-se de Ananias e Safira?
o apóstolo Paulo começa a usar exemplos que a igreja conhecia. Ele diz, versículo 30: eis a razão, eis o motivo, eis a explicação, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se os crentes eles participassem e entendessem o que é o sinal e a ligação entre o sinal e Cristo, eles não estariam vivendo em pecado e não estariam participando da ceia como eles estavam participando. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seriam julgados. Eles não teriam participado daquela doença, daquela morte que veio da parte do Senhor para eles. Mas quando nós julgamos, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E é claro, aqui o apóstolo mostra a ação misericordiosa do Senhor para com os seus eleitos que em fraqueza participaram. Isso pode ser aplicado dessa forma, que foram disciplinados com doenças e com morte, porque abusaram do sacramento da ceia. Voltando lá para o capítulo 9, para a gente encerrar, capítulo 10. Veja que não é somente um memorial como Zwinglio pensava. É algo tão profundo como era profunda a comunhão entre o Senhor e o seu povo no Antigo Testamento, nas festas da aliança do Senhor, quando o povo oferecia sacrifícios ao Senhor, e dos sacrifícios oferecidos eles participavam também. O versículo de número 20 diz: considerai-o, Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? É claro que aqui nós não podemos resumir somente aos sacerdotes que ofereciam e participavam dos sacramentos. Mas lembrem, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 14, onde o povo trazia os seus dízimos à casa do Senhor, dava as suas ofertas, e eles poderiam pegar da parte daquele dízimo e celebrar juntos com o levita, com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. Aquela celebração era por causa da comunhão santa que eles tinham com o Senhor, manifestada no altar. O participar da ceia era algo tão profundo quanto era profunda a manifestação de comunhão e de serviço dos incrédulos com os demônios. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso. Que digo, pois? O que é que eu vou dizer agora a vocês? Que o sacrifício do ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem alguma coisa? Aqueles soberbos estavam esperando só o Paulo dizer que ídolo existe. Ao Paulo dizer: não, eu não estou dizendo que eles existam. Eu não estou dizendo que ídolos existem. Mas o que é que Paulo quer dizer? Versículo 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam, que os incrédulos sacrificam, eles sacrificam a quem? A demônios. É a demônios que a sacrificam e não a Deus. Onde houver idolatria sendo manifestada, meu irmão e minha irmã, o ídolo é nada, mas Satanás está operando o seu engano ali. Satanás opera engano, idolatria desde a nossa queda, a idolatria do saber. Satanás chegou para Eva e disse: no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. É uma luta pelo saber, a idolatria do saber. Em Corinto havia uma idolatria do saber, os crentes estavam se ensoberbecendo. O texto diz: é a demônios que sacrificam. Então todo tipo de manifestação idólatra, o diabo está ali. É o homem servindo ao diabo. Ele enganou as nações, o texto diz. Só a Israel que o Senhor escolheu e ele salvou. Deus retirou os patriarcas da idolatria onde ele vivia, resgatando Satanás. Deus retirou e manteve o seu povo em fidelidade, limpando a idolatria. Deus, ele várias vezes em Éfeso, por exemplo, dizendo que o Senhor arrancou a igreja dali da idolatria. O Senhor nos tirou da idolatria do Egito. Satanás, ele é o mestre
que incentiva todas as idolatrias que saem em nossos corações e mantém todos os idólatras debaixo da sua escravidão. E o apóstolo diz: é a demônios que ele sacrifica. E o que é que o Senhor quer? Eu não quero que vos torneis associados aos demônios, que vocês estejam em comunhão com os demônios. Por isso que o apóstolo ele vai construindo o seu argumento lá do capítulo 8, versículo 1, para chegar aqui. Ele pega a doutrina da Santa Ceia e ele apresenta: olha aqui, o que é que vocês estão fazendo, vocês que estão participando da comunhão com o Senhor pelo sacramento. Vocês estão tendo uma comunhão com aqueles que têm comunhão profunda com o diabo. Isso não combina, isso não tem nada a ver com a realidade que vocês têm em Cristo Jesus. Por isso, participar da ceia do Senhor e dos banquetes dos demônios representados na mesa dos ídolos provoca o zelo do Senhor. Zelo, o texto nos diz, as argumentações finais do apóstolo Paulo é a seguinte, versículo 22: ou provocaremos zelos do Senhor. O Senhor Deus é Deus zeloso. Nós lemos hoje no segundo mandamento: o Senhor Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor, ele fica vermelho de ciúme por sua igreja. Ele nos ama tanto que ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para ele ser o sacrifício por essa noiva, para ele se matar por essa noiva, para que ele tomasse debaixo do juízo de Deus, a ira de Deus, e assim pudéssemos ser salvos e vivermos só para Deus, longe de nossas idolatrias. E quando aqueles crentes estivessem achando tão espertos, estavam só incoerentemente vivendo aquilo de onde o Senhor tirou eles. E o zelo do Senhor se acenderia. E quem vai resistir a esse Deus? Quem é tolo? Quem é enganado o suficiente? Por isso o apóstolo diz: somos acaso mais fortes do que ele? Veja que modo tão gentil o apóstolo Paulo enfrenta a estupidez da soberba daqueles crentes. Você é mais forte do que o Senhor? É? Você vai conseguir segurar a disciplina que vai vir? Você vai conseguir resistir? Ninguém resiste o Senhor. Nem ídolos e falsos ídolos existem para resistir, quanto mais os seus adoradores. Concluindo, meus irmãos, o Espírito Santo ele colocou essa doutrina da Santa Ceia para que os crentes julgassem a conduta deles em comer carne sacrificada a ídolos e a comunhão com incrédulos nas festas religiosas por eles praticadas. Poderia ser uma regra somente. Paulo quer que os crentes julguem. Ele diz, versículo 14: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu vos digo. Ele colocou todos os argumentos e cabe agora aos crentes a julgar, a dizer: amém, Senhor, é verdade. Eu não posso viver essa vida de comunhão externa com incrédulos idólatras e com as cerimônias deles. Eu devo fugir da idolatria, pois eu tenho comunhão real com Cristo Jesus na ceia do Senhor. Agora, pensando nesse mandamento que também é para nós, será que você é membro comungante da igreja, e não só os comungantes, mas os não comungantes que estão sendo preparados para participar da ceia, mas eu me direciono especialmente em nome do Senhor para aqueles que são membros comungantes, será que você tem julgado a sua liberdade cristã à luz da doutrina da ceia do Senhor?
Será que você tem julgado mediante a doutrina que você confessa tão bela no catecismo? Os seus relacionamentos com os seus amigos incrédulos, as suas festas com eles, até comunhão em cultos que não são conforme a palavra de Deus, mas são uma mistura entre a superstição dos homens, as invencionices das cabeças dos homens, com uma roupagem que até agora está sendo evangélica. Notem que o apóstolo Paulo, ele sabia que os ídolos, o Espírito Santo, não o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo diz: os ídolos são nada. Para você participar dessa comunhão, tem muita coisa aí. Será que você tem julgado a sua conduta, o seu relacionamento à luz da doutrina da ceia? E eu não falo que você esteja julgando: eu não vou para o churrasco do candomblé, eu não vou para a missa em São Sebastião. Mas eu também pego o princípio que ali está exposto e que aqui está exposto, para que você julgue se você não está participando com seus amigos, amigas, também de uma idolatria que é tão sofisticada, a idolatria do consumismo de hoje, que vê a felicidade em ter coisas nessa vida como sendo a grande felicidade que eu possa ter, e outras idolatrias, pensando do mesmo jeito que o mundo idólatra pensa. Será que você tem feito o autoexame à luz da doutrina da ceia para julgar a sua liberdade cristã e a sua comunhão com idólatras e incrédulos? Essa é a pergunta. Ou será que você só lembra do autoexame quando, no dia da ceia do Senhor, o pastor, antes de ministrar o sacramento, ele diz que você faça o autoexame? Autoexame para ver se vivemos conforme a comunhão que temos com Cristo Jesus. É algo diário, não com medo de perder salvação, mas com medo de estar provocando o zelo do Senhor por nossa incoerência entre aquilo que cremos e confessamos e aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Portanto, meus amados irmãos, nós temos uma séria lição, uma séria exortação da parte do Senhor Jesus nesta manhã para nós. O Senhor Jesus nesta manhã, usando a doutrina da Santa Ceia, nos educa a vivermos nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e a desfrutarmos da comunhão que temos com Ele na ceia do Senhor e com os nossos verdadeiros irmãos, julgarmos a nossa vida à luz daquilo que confessamos e cremos na ceia do Senhor. Assim o Senhor Jesus usa a sua doutrina para nos ordenar fugirmos da idolatria, porque temos comunhão com Cristo na ceia dele. Amém.